Fala, mulher. E aí, como é que você tá? Clicou no vídeo porque você de alguma forma se identificou. Ou porque é cristã, ou porque está no climatério, ou porque conhece alguém, se sentiu uma curiosidade, não tem problema, fica por aqui. E sim, a gente vai falar sobre esse tema que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem sido fácil por aqui, do lado de cá. Não sei aí do lado aí de vocês. Mas já vou falando que pega seu chá, seu café, sua água, inclusive aqui a xícara linda, formato de coração que ganhei. Mas tem água aqui porque às vezes a garganta resseca, né? Enfim. E já entrando no tema do vídeo, a cristã e o climatério. Mas por que, Carol, esse tema? E já vou me apresentar. Eu sou Caroline Marques, mas pode me chamar de Carol porque fica mais fácil. Aqui a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre reflexões de dia a dia e a palavra de Deus. Amém? Então fica por aqui, fica até o final. Quem sabe você vai se identificar com tudo que eu estou falando, porque, gente, eu estou passando pelo climatério, né? Eu tenho 41 anos, eu fiz em janeiro agora de 2026, ou seja, ano passado, 2025, eu quarentei e esse ano fiz 41. E do mais ou menos em março, abril do ano passado, que foi quando eu fiz aniversário, né? Fiz em janeiro. E aí os meses foram se passando e eu comecei a sentir muita mudança em mim. Comecei a perceber algumas coisas estranhas e parecia que eu não era mais eu. Era isso. E por que essa expressão parecia que eu não era mais eu mesma? Porque eu comecei a me sentir extremamente cansada. Na verdade, gente, não era um cansaço, assim, é um cansaço, porque eu acordava muito cedo, né? Na época trabalhava fora e tal. Mas era uma exaustão. Pensa uma exaustão. Eu não conseguia caminhar, às vezes, do local onde eu soltava ali, do trem, né? Que eu pegava o trem na época para trabalhar. Eu olhava e falava, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir chegar na empresa. Isso é muito sério. Pra mim era muito sério, porque eu sempre fui muito enérgica, muito pra cima e tal. E aí eu comecei a sentir essa exaustão. Mesmo chegando em casa, eu saía muito cedo de casa, por volta de 5 horas da manhã, acordava 4:30 da manhã. E mesmo assim eu chegava por volta de 5:30, 6 horas da tarde, e eu colocava minha roupa de treino, gente, ia pra academia, fazia minha atividade física. E chegou um período que eu sentava no sofá, eu chegava em casa e eu falava, eu não consigo. Gente, eu queria ir, mas eu não conseguia. E aí as coisas foram piorando. Aí foi a exaustão e eu comecei a me ver extremamente irritada com coisas mínimas, com tudo e com nada, sabe? Com todos e com ninguém ao mesmo tempo. E, gente, aquilo foi me trazendo um mal-estar, aquilo foi me trazendo uma confusão na minha mente. E aí eu chegava em casa e chegou um tempo que eu saí do trabalho, né, uns meses depois, por motivos pessoais, nem foi por conta dessas questões, e mesmo eu estando em casa, eu dormi a noite inteira, graças a Deus nunca tive insônia, eu sei que mulheres no climatério têm, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porém, eu me via exausta, mesmo dormindo durante a noite, me alimentando, ainda posso melhorar, tá, gente? A gente sempre pode melhorar, mas tinha uma alimentação, assim, meio que ok, né? Vamos dizer assim. Ia na nutricionista, fazia atividade física, mesmo indo assim, mas eu ia arrastada pra academia. A ponto de, às vezes, teve umas 2 vezes que eu cheguei pra fazer minha série, eu não consegui. Eu não consegui. Deu chorar na academia, a lágrima começar a vir, eu falava, eu não consigo. Eu olhava para os pesos, assim, eu falava, aí eu diminuía a carga e mesmo assim eu não conseguia de pegar e vir embora, porque eu falava, eu vou desmaiar, se eu continuar, eu vou desmaiar. E vinha para casa. E sem entender muito bem, aí eu comecei a estudar, a buscar informação, porque eu falei, eu não tô me entendendo. O que está acontecendo? Parecia meio que uma depressão, porque eu queria ficar deitada, eu não queria socializar. Uma série de fatores.
E aí que eu comecei a pesquisar. E pesquisei, comecei a ouvir podcasts de profissionais da área. E já falo aqui para vocês, inclusive vou deixar aqui uma frase passando, né, para você procurar ajuda profissional, porque foi o que eu fiz, tá? Eu sou formada em psicanálise, então eu já tinha um conhecimento sobre questões de depressão, ansiedade, e eu via que não era bem aquilo. É lógico que é muito parecido os sintomas. Eu não estou aqui falando se você faz algum tipo de tratamento, né, alguma coisa com relação à depressão, à ansiedade. Ah, então agora é o climatério. Não. Como eu disse, digo e repito, procure ajuda profissional. Pode ser que, né, algumas coisas aí tenham se confundido. No meu caso, a minha experiência foi que não era depressão. Né? Lógico que a gente tem assim, aquela ansiedade, tem dias que a gente está mais, tem dias que está menos, porém, o meu caso, de fato, era o climatério. E eu procurei ajuda profissional. Eu fui numa ginecologista maravilhosa. Ela já tinha me acompanhado no ano retrasado, né? Que aí virou ano. Final do ano passado, voltei nela, né? Com todos esses sintomas. E, gente, o que acontece? Os meus exames, e ela passou uma bateria de exames, tá? Muitos exames de sangue, né, laboratoriais, e os de imagem, graças a Deus, os de imagem tudo ok. Porém, os de sangue, a vitamina D deu muito baixa, geralmente dá muito baixa, e eu ainda suplemento, né, com orientação médica. Ela fez um combo de várias vitaminas que eu estava precisando, aí no caso eu mandei manipular, e ainda tô tomando, tô no final, né. E não vou dizer aqui, gente, quais eram, dosagem, nada disso, porque a minha intenção aqui não é de forma alguma te incentivar a sair correndo e na farmácia comprar alguma coisa. Não é isso. Pelo contrário, eu estou aqui para te alertar e falar, procure ajuda profissional. Não está se sentindo... Gente, não é normal não se sentir bem, não é normal sentir dores, não é normal você se olhar e falar, eu não sou mais a mesma pessoa, o que está acontecendo? Né? Porque isso reflete em tudo, gente, nos nossos relacionamentos, sabe? Enfim. Então, a minha intenção aqui é para te alertar e te fazer procurar ajuda profissional, ok? Mas a minha experiência foi essa. Vitamina D, B12, enfim, um combo que ela fez. E precisei fazer o que ela chama de ciclo, né? 3 ciclos dos hormônios. Não vou dizer também quais foram, dosagem, essas coisas de forma alguma, até porque hormônio é uma coisa muito séria pra você começar a tomar, então você precisa sim de ajuda profissional, ok? Não faça por conta própria. Mas estou fazendo, já estou vendo melhoras, graças a Deus. Porque, gente, como eu falei, fiz 41 anos, agora em janeiro de 2026, e ela olhou para os meus exames e falou assim, Carol, os seus hormônios ainda estão na margem de referência, né, que eles chamam ali nos índices de normalidade. Porém, pela clínica, né, tudo que você está me relatando, eu não posso ignorar todos os seus sintomas, tudo que você está sofrendo, tudo que você está passando. Então, a gente vai fazer aí 3 ciclos para te ajudar e tal, porém, os seus níveis hormonais ainda não estão abaixo, mas do ano passado para esse ano já baixaram. Então, eu vou fazer por um período curto. E no final do ano agora, em torno de novembro, dezembro de 2026, vou retornar para fazer exames de rotina, gente, sabe? Então, foi isso. Tô resumindo, apesar do vídeo ficar aí nem sei quantos minutos, mas é um resumo, gente, porque existe um sofrimento por trás disso, né? Precisei ter muitas conversas com meu esposo, graças a Deus é uma pessoa maravilhosa, é um anjo aqui na Terra. Eu brinco com ele, olha, se eu chegar no céu e ver que você é anjo, ele é muito maravilhoso. Nós somos líderes de uma igreja, então, e por que eu falei a cristã e o climatério, perimenopausa, menopausa, enfim? Porque, gente, isso não é falado nas igrejas. E aqui não é uma crítica, tá? Pelo contrário, é um alerta. Né? Para você que é cristã, de repente você está me ouvindo, você é uma pastora, você é uma líder de célula, você é uma líder de escola bíblica dominical, você é uma líder de mulheres, sabe? Então, quem sabe aí, você com um pouco mais de conhecimento, você vai entender melhor sua pastora, de repente ela está passando por isso. Porque sim, somos líderes de uma igreja, eu chamei algumas irmãs e falei, olha, eu tô passando por algumas coisas, eu tô procurando ajuda médica, não sei do que é, acho que é o climatério e tal, pelo que eu tô estudando. E as irmãs que eu tava falando se identificaram.
falaram, mas eu tô passando por isso também, sabe? Foi um alerta. E a outra que já tinha um pouco mais de idade falou, eu sei bem o que é isso, eu passei por isso há anos atrás. Então, assim, é como uma forma, gente, de nos entendermos melhor essa fase, né? E o que eu falo não é desculpa também para sair por aí fazendo grosseria para as pessoas, não é isso. Mas procure ajuda médica, sabe? Procure ajuda profissional, tem tratamento, sabe? Não fica vivendo igual eu escuto das mulheres quando eu começo a compartilhar, falando, eu tô uma morta-viva, sabe? Tem qualidade de vida, tem tratamento. E outra coisa, graças a Deus, no meio, né, no nosso meio, né, cristão, evangélico, enfim, graças a Deus, se quebrou o tabu de falar de atividade física já há alguns anos, graças a Deus. E agora, de uns tempos para cá, tem se quebrado esse preconceito sobre, por exemplo, buscar ajuda profissional com relação para tratar suas emoções, né? Que é a terapia, psicólogo, psicanalistas, psiquiatras, enfim. Ainda temos muita estrada pela frente, mas já se rompeu muito com relação a isso, graças a Deus. Porque somos feitos de corpo, alma e espírito. Somos tricotômicos. É isso que eu creio. E a Bíblia fala sobre isso. Então a gente precisa se cuidar. Se cuidar. Como que a gente vai ter energia, vai ter ânimo para fazer as coisas do Senhor, para cuidar da nossa casa. E cuidando da nossa casa também, isso também faz parte do Evangelho. Cuidar dos filhos. Eu não tenho filhos, né? Tenho dois petzinhos, mas não tenho filhos. Tenho o meu marido, sabe? Como você vai ter qualidade de vida? Você vai cuidar de outras pessoas se você não está se cuidando. Então, mulher, em nome de Jesus, você se cuida. Se cuide, sabe? Então, como eu falei, isso já foi quebrado, o tabu da atividade física, de cuidar das emoções, né? Da mente. Mas eu acho que precisa ser falado também, com foco, né, lógico, nas mulheres, com relação a isso. Porque mulheres estão sofrendo, e aí todo mundo sofre, gente, ao redor, por conta de oscilações hormonais, ou por conta de vitaminas que estão baixas, sabe? Às vezes você está precisando de vitamina D para te levantar, vitamina B12, né? Então procure ajuda profissional. E para encerrar, para o vídeo também não ficar tão longo, gente, esse está sendo o segundo vídeo do canal. E eu resolvi trazer esse assunto porque é algo que eu tô vivendo, tá? E eu acredito de verdade que o Senhor me impulsionou a falar. Existem medos, inseguranças, enfim. E se você puder se inscrever no canal, que ajuda muito, é de graça, não custa nada, mas pra gente que tá aqui, ajuda muito, nos incentiva, tá? Se você puder deixar um curtir também e um comentário. Se o seu comentário for ser bênção, for edificar vidas de mulheres, né? Pra gente criar uma comunidade aqui bacana, deixe seu comentário. Ou então me deixa saber que você chegou até o final, deixando um coraçãozinho. Não importa a cor do coraçãozinho. Rosa, amarelo, não importa. Vermelho. Deixa um coração para eu saber que você chegou até o final, tá bom? E para encerrar, gente, às vezes pode não ser o Senhor que esteja te acordando às 2, 3 horas da manhã. Pois é. E entenda a minha frase e a minha fala. Eu não estou falando que Deus não faça isso. Ok? Somos mulheres maduras, então estamos entendendo. Amém? Pode não ser. Pode não ser o Senhor. Pode não ser, tá? Não estou dizendo que nunca seja, tá bom? Até porque já que você está acordando 3 horas da manhã, não importa se são os seus hormônios que estão te acordando, se é o Senhor, mas pare, então, faça a sua oração. Não perca a oportunidade, ok? Mas se isso está muito recorrente e tudo, e você tá aí no outro dia você não tem ânimo, você não consegue ter energia, procure ajuda profissional, porque pode ser os seus hormônios oscilando, os seus hormônios que estão em queda, os seus hormônios que já estão lá no pé. E você precisa fazer algum tipo de tratamento, tá? Eu tô falando hormônio, gente, mas pode ser algum outro tipo de tratamento, eu não sei. E repito, tô sendo bem repetitiva, tá, gente? Procure ajuda profissional para saber o que você precisa. Se é ansiolítico, antidepressivo, se é vitamina, se é hormônios, não sei. Mas o médico, ele vai saber lhe orientar, tá bom? E lógico, não esqueça de orar ao Senhor, pede direção. Senhor, em qual médico eu vou?
Senhor, não me deixa gastar dinheiro naquilo que meu corpo não está precisando. Senhor, não me deixa ser enganada. Não me deixa, sabe? Pede ao Senhor, Senhor, me dá saúde, me dá condições, sabe? Me dá energia, me ajuda. A oração, gente, é isso, sabe? É um combo. A gente faz a nossa parte, entrega ao Senhor e deixa que Ele faz a dele. Amém, mulher? E espero ter te ajudado. Ah, e não se esqueça de fazer atividade física, beber água, tá bom? Até porque, inclusive a minha médica falou isso, que existem mulheres que fazem a terapia hormonal quando tem a necessidade, ok? E às vezes não consegue ter tanta eficácia, tá? Por conta de gordura no fígado, de muita gordura corporal. Então, mulher, se cuida. Se cuida, começa aos pouquinhos, faz aquilo que você gosta, mas se cuida. Amém? Cuida da sua mente, cuida daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, quem você está seguindo. Ô, mulher, se ame, se cuide. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero ter te edificado com com esse bate-papo aqui. Deixa um comentário se você já passou por isso, se você está passando, algo que possa edificar a vida de outras mulheres. Não sei ainda qual vai ser o próximo tema, vou orar ao Senhor, vou pedir direcionamento, tá? Mas eu queria muito que você ficasse aqui comigo, como eu falei, se inscrevesse no canal, então, que a gente possa se ajudar, porque a gente pode ter qualidade de vida e viver o melhor dessa terra, como diz a palavra do Senhor. E não se esqueça que tudo que a gente plantar, nós colheremos. E quais têm sido as sementes que você tem pego e você tem semeado e você tem plantado. Porque uma hora a conta chega, gente. Uma hora a colheita, ela vem, tá? Então não se esqueça de semear boas sementes. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.